Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu falar para você, nós estamos aí agora trabalhando mais uma videoaula, né, do F3, trazendo a explicação. O F3 é um programa da Igreja Evangélica Ministério Florescer, é um programa de discipulado. Trabalhamos com novos convertidos, com obreiros e com casais, tá bom? Se você quiser participar, o F3 está aí no pacriste.org. O que é Pacriste? Programa de apoio ao cristão, sabe? Programa de apoio cristão, certo? Onde nós estamos aí visando apoiar as pessoas. Essa é mais uma videoaula de um estudo, certo? Que nós liberamos toda semana. Mandar um abração aí, pastor Marcelo Afonso de Moçambique, juntamente com a nossa igreja naquele país, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, tá? Estamos aqui na tela do computador, estamos aqui na tela do Pacriste, né, tela principal. Agora nós vamos aqui para a apresentação. Em apresentação você encontra os estudos, né, os estudos aí, todos os estudos da semana. Nós vamos estudar agora esse estudo aqui, olhando na direção certa, né, 4/19/01, 4 é o mês, 19 é o ano, 01 é o primeiro estudo do mês, no caso de abril de 2019, certo? Nós clicamos aqui e vamos diretamente para o estudo, né? O estudo está aqui, para a glória de Deus. Então veja só, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tema é olhando na direção correta. O estudo é bem rápido, vale a pena estudar, certo? Então o texto básico está lá em Hebreus capítulo 12:2, que diz mais ou menos o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Uma das grandes verdades desse versículo aqui, pessoal, é que muitas pessoas têm o sacrifício de Jesus simplesmente como um meio de nos salvar, e realmente é verdade mesmo, certo? A salvação do cristão está no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o que nós temos que aprender em Jesus como homem é que ele nos deu exemplo. Então ele permaneceu firme, olhando para Deus em todas as diversidades da sua vida. E você não pode tipo assim, agarrar o sacrifício de Jesus sem ter uma determinação, né, de ficar com Cristo. Tipo assim, eu vou relaxar, eu vou pecar, eu vou viver no mundo porque eu sou cristão. Isso aí não funciona. E o sacrifício de Jesus vai me salvar no último dia. Isso aí não funciona, tá bom? A expressão cristão aqui, cristianismo aqui, é viver segundo a proposta de Cristo. Pensamentos, ideologia, certo? Metas, vamos dizer assim, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Isso é ser cristão. É ter os ensinos desses homens como regra de vida. Então, simplesmente dizer que é cristão, frequentar uma igreja cristã, não funciona, não tem base para a salvação, tá bom? Então, veja só, você... Aí nós estamos já lendo aqui, né? O que você acha do ditado, os que os olhos não vê, o coração não sente? É uma pergunta, é para você responder, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. O que eu entendo por esse ditado é que nós devemos realmente saber para onde nós temos que estar olhando. Muitas pessoas querem viver no cristianismo, quer ser santo, mas fica olhando para pornografia, fica olhando para a mulher do próximo, certo? Não pode ver um rabo de saia que já está animado por rumo dele. Esse tipo de pessoa, pessoal, realmente é muito perigoso, tá? Para a sua vida espiritual, tá bom? Então veja só, a introdução. Em Mateus 6, 22, 23, Jesus nos ensina sobre a necessidade de termos bons olhos. Ele disse que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Tão importante quanto ter bons olhos é saber olhar na direção correta, pois a direção que nós olhamos decide o nosso futuro. Fisicamente podemos olhar em 5 direções, né? Frente, trás, baixo, alto, lados, né? Espiritualmente não é diferente. Sempre estamos
olhando para uma dessas 5 direções. Na verdade são 6, porque quando olhamos para o lado, a Bíblia fala a esquerda e a direita, né? Nós temos que saber escolher aí mais ou menos a direção correta. Muitas coisas não são certo em nossas vidas, não dão certo em nossas vidas porque olhamos para a direção errada. Nessa noite, ou seja, nesse estudo, vamos aprender exemplo de pessoas que olharam para, para essas direções, tá bom? Então nós temos que aprender a olhar na direção certa. Por que Jesus Cristo venceu esse mundo? Porque ele era o Filho de Deus? Amém, mas porque ele olhava para Deus, ele não tirava os olhos da vontade de Deus, o tempo que ele viveu aqui, certo? Mas muitas pessoas olham para trás, como foi o caso de Ló, né? Olha, aqui na primeira direção, olhando para trás. Olhar para trás é uma direção errada para se olhar. A mulher de Ló, né, é um triste exemplo de pessoas que olharam para trás. Ela já havia sido salva de Sodoma, porém o seu coração estava preso no passado. Por isso não pôde enxergar que Deus tinha algo melhor para ela. Pessoas que olham para trás vivem paralisadas espiritualmente. Pergunta, em sua opinião, o que leva as pessoas a viver olhando para o passado, certo? Traumas, desgosto, prazer. O mundo leva a pessoa. Olhar para trás aqui, olhar para o passado aqui, é olhar para o que o mundo está oferecendo. O Egito, os israelitas no Egito, pessoal, ó, ao vivo, tá? Não tem corte, por isso estou ensinando. Então, ó, perdoa esse falha aí. O Israel no Egito, olhando para o Egito, andando no deserto, vendo o recurso do Egito, desejou o Egito. Todo ser humano. O problema é que os recursos desse mundo acabam, tá? E as palavras de Deus vão para a vida eterna, tá bom? Também a segunda direção é olhando para baixo. Lucas 16:23, certo? Olhar para baixo representa as pessoas que têm uma visão terrena, só vivem em função do hoje, não conseguem enxergar a eternidade. O homem rico do texto lido não se preocupava com a eternidade, ele só ergueu os olhos quando estava no inferno. Infelizmente, há muitos cristãos que estão vivendo assim, presos nas coisas desta vida, sem conseguir enxergar a eternidade. O grande problema é que às vezes, quando nos aproximamos de Deus, queremos só um milagre para esse mundo. Se nós quisermos ter sucesso na vida espiritual, nós temos que olhar para a eternidade. O que nos faz vencer não é a nossa fé. O que nos faz vencer é o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando aqueles discípulos vieram expulsando demônios, certo? Depois de ter expulsado vários demônios, alegres na presença de Jesus, que Jesus falou? Jesus chegou e disse, ó, não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vocês por minha causa. Alegrei-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Certo? Então este é o segredo da salvação. Seu nome está escrito no livro da vida. Está, pastor. Então Satanás não toca em você. As coisas estão ficando erradas, as coisas estão ficando difíceis por vários motivos. Primeiro porque Deus está te provando. Amém. Aguente, resista. Segundo, porque Satanás está achando brecha, tape as brechas. Terceira, porque Satanás está te afrontando, resista firme. Esse é o segredo da vitória, pessoal. O segredo da vitória é esse. Entenda, você já está vivendo a eternidade. Quando você nasceu, você passou a viver eternamente. Então você já está tendo sequência. O que você precisa fazer é só vencer com Cristo aqui. Vença com Jesus. Não deixe que o seu nome seja apagado do livro da vida, que você com certeza vai vencer o inimigo, vai ser próspero. Algumas pessoas não dão conta de conquistar os benefícios desse mundo junto com a sua vida espiritual. Excelentemente seria se isso acontecesse. Você conseguisse vencer nesse mundo, tomar o despojo de Satanás e ainda ter seu nome escrito na vida. Alguns se apegam só com a vida espiritual, outros se apegam só com a vida material. Vamos se apegar com as duas. Vamos ser prósperos, vamos ser abençoados, vamos tomar o que nos pertence da mão do inimigo, não damos conta sozinhos, chamo o mais valente do que ele, que é Jesus, como diz a Bíblia, tá bom? Outro exemplo muito claro aqui, certo? Olhando aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei, certo? Olhando para os lados,
certo? Nós falamos aqui olhando para trás, a mulher de Ló, olhando para baixo, no caso o rico de Lázaro lá, só olhava para esse terreno aqui, porque estava consumindo, era um consumidor ativo. Quando chegou no inferno, quis olhar para cima, não tinha mais jeito, tá? Vamos olhar para o céu, vamos olhar na direção correta, tá bom? Olhando para o lado, olhar para os lados é viver olhando para os problemas e dificuldades. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e olhou para os lados, ele afundou. Muitas pessoas vivem afundadas nos problemas porque vivem olhando para os lados, assim como Pedro. Jesus nos chamou para andar sobre as águas, problemas, mas para isso não podemos viver olhando para os lados. Olhar para os lados também é viver olhando para os homens, ao invés de olhar para Jesus. Amém? É aquele tipo de crente, certo, que vive olhando para a vida dos outros, né? Eu tenho isso direto na igreja. Alguém faz uma coisa que o outro não concorda, vai lá: pastor, fulano fez assim, pastor, ciclano está desse jeito. Gente, olhe para sua vida espiritual. Cresça em Cristo, certo? Pare de tentar controlar as coisas de Deus, tá? Deixa as pessoas viverem e aprenderem com Cristo. Nós vamos somente pregar o evangelho. Ah, pastor, mas obreiro fulano é assim, ciclano é assim. Pare de olhar para o ser humano, pare, repreenda isso do seu coração, tá? Pare de olhar, fique com Cristo firme e forte. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor Nilson, por que o senhor está firme até hoje? Escuta, eu não espero nada do homem, eu não espero reconhecimento do homem, eu não espero retorno do homem, por isso estou em pé até hoje. Faço o que faço, ajudo o que ajudo, porque sei que Deus vai me recompensar. Mas se alguém, por exemplo, não me retribuir o favor que eu fiz, não pense que eu vou mudar a cara com ele, que eu não mudo, não. A única coisa que realmente me faz ficar triste é a traição, né? Realmente. Eu quero ver quem é que gosta. Mas esse sentido de eu estar fazendo a obra e estar na casa de um, orando por um, buscando um, ajudando o outro, e esperar que a pessoa lá na frente ele venha: ô pastor, negativo, tá? Jesus Cristo é mais em nossas vidas. Então pare de olhar para o homem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma pergunta: você já teve uma experiência de olhar para o problema e para o homem e afundar? Como você superou, certo? Eu já tive muito isso. Inclusive quando a gente começa a ser obreiro, quando a gente é novo convertido, não. A gente não tem vínculo ainda, vamos dizer, de cobrança com a nossa liderança. Então tudo que a liderança fala está falado, é muito bom estar na igreja. Quando a gente se torna obreiro, a gente começa a querer crescer o gogó, a gente começa a cobrar da direção da gente. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos obreiros, eles perdem a bênção porque eles ficam esperando o milagre dele vir da convenção, o milagre dele vir da igreja mãe. Você tem que sair isso do seu coração, certo? Você tem que arrancar isso do seu coração. Para aí, eu comecei buscando Deus, vou terminar buscando Deus. Deus vai tocar no coração, seja quem for, e eu vou ser abençoado. Eu vejo muitos pastores, obreiros frustrados, porque se tornaram, vamos dizer, convencionais e passaram a olhar para a convenção, esperando que a convenção vai dar alguma coisa para eles. Use sua fé em Cristo. Isso é o que importa nesse mundo, para a glória de Jesus, certo? O correto é olhar para a frente e para o alto, né? Isso é o correto, segundo Provérbios, capítulo 4, 25, Salmo 121, 1 2. Essas são as direções corretas para se olhar. Olhar para a frente é olhar para o alvo e não perder o foco do propósito de vida que Deus tem para nós, certo? Esse é o grande segredo. Eu descobri o que Deus quer de mim. Descobriu, então pronto. Vou para cima, vou trabalhar em cima disso, certo? Vou correr atrás disso. Eu não vou ficar perguntando quem quer vir comigo, quem é que não vem, como é que tá. Não. Em nome de Jesus Cristo, vou pra cima, igual um centroavante de futebol, tá bom? Quando posso tocar, eu toco. Quando eu posso receber, eu recebo. Mas se não aparecer ajuda, vou pra cima. Por quê? Porque sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Pelo menos eu acredito que saiba qual é esse propósito. E eu vou continuar correndo atrás dele, como disse Paulo, rumo ao alvo, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Então, olhe para sempre, olhe para frente, olhe para Deus. Olhar para o alto é olhar para Deus. É dele que recebemos a força para vencermos a dificuldade. Dele, não do homem, não do seu pastor,
Senhor, não do seu pai, da sua mãe na fé, né? É de Deus, não esqueça disso, certo? Compartilhe com um grupo uma experiência que você já teve quando olhou para uma dessas direções, tá bom? Então veja só, compartilhe, depois eu vou mostrar para você como é que você pode responder essas perguntas e enviar para mim via e-mail, tá? A conclusão: Deus te convida nesta noite para olhar para a direção correta, olhar para frente, olhe para o seu alvo, olha para o alto, olhe para Deus, tire os olhos do seu passado, tire os olhos das pessoas, tire os olhos dos problemas. Deus tem um grande propósito em sua vida. Você nasceu para vencer, você só precisa se lapidar, aprender, certo? As pessoas às vezes vivem a vida toda tentando lapidar os outros, tentando ensinar os outros, tentando corrigir os outros, se preocupa consigo mesmo, certo? Um dos outros quesitos, assim, que até hoje eu tenho vencido, é porque eu brinco dizendo, eu não dou conta nem de mim. Então eu estou preocupado comigo, preocupado com a minha vida espiritual, e depois disso é que eu vou atrás das outras pessoas para tentar ajudá-las, não para cobrar, não para corrigir, não para condenar. Então nós, em nome de Jesus Cristo, devemos aprender isso, amém? Vou fazer uma oraçãozinha agora rapidinho por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está ouvindo o poderoso Pai amado, o F3. Eu estou pedindo ao Senhor que manifeste poderoso Pai sobre a vida dele, o teu Espírito Santo. Leva ele a ter entendimento no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Ó, pessoal, para você responder, quiser responder, ó, você clica aqui, ó. Clique aqui para responder o questionário, é muito fácil, muito rápido. Se você quiser ouvir música, certo? Sem anúncio, em MP3, nós temos um site aí, ó, o Music Gospel. Esse endereço aqui é musicgospel.pacristo.org. Só música gospel, tá? É leve em dados móveis, você vai gostar com toda certeza. Para você que gosta de orar ouvindo música, você que gosta de ouvir música sem interrupção de anúncios, tá bom? Então, pessoal, ó, fica na paz, fica com Deus, certo? Compartilhe esse vídeo aí, faça as coisas de Deus acontecer. Tire do seu coração qualquer fermento de insatisfação. Limpe seu coração. Não fique magoado com ninguém. Vá para frente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tá bom? Eu vou estar terminando agora para a honra e glória do Senhor.